Para essa receita, você vai precisar de 3 xícaras de farinha, 2 colheres bem cheias de margarina, um tabletinho de caldo de galinha, 1 xícara de água e 2 xícaras de leite, e 1 colher de sobremesa de sal. Vamos começar dissolvendo o caldo de galinha. Eu costumo colocar um pouquinho da água e dissolvo o caldo de galinha primeiro, antes de acrescentar o restante da água e do leite. Meu fogo já está aceso. Caldo de galinha dissolvido. Agora vamos acrescentar o restante da água e também o leite. São 2 xícaras de leite e 1 de água. As 2 colheres de margarina, 2 colheres bem cheia, aquela colher de mãe, bem cheia. E é margarina mesmo, não é manteiga. E 1 colher de sobremesa de sal. Feito isso, nós vamos deixar essa água ferver. Vamos esperar ela levantar fervura. Aqui a água já levantou fervura, eu vou abaixar o fogo, vou colocar no mínimo e vou jogar a farinha toda de uma vez, as 3 xícaras de farinha. Vou começar a mexer, envolvendo a farinha com o líquido. De preferência, usem 1 colher de pau. A colher de pau ela é mais firme e ajuda a mexer a massa. Nessa etapa, não parem de mexer. Você vai mexer até ela começar a desgrudar do fundo da panela. Isso é rápido. E ela começa a formar uma bola bem no centro da panela. Ela se junta. Quando ela começar a se juntar e desgrudar do fundo da panela, aí ela já está pronta. Essa etapa é para cozinhar a farinha. Ela vai se tornando um pouquinho mais pesada na medida que estão sendo agregados todos os ingredientes. A minha dificuldade aqui é que a minha panela está escorregando um pouco em cima da trempe do fogão, mas é tranquila essa massa. Daqui a pouco vocês vão ver que ela já vai estar formando uma bola no centro. Reparem que ela já está começando a desgrudar. Olha que ela já soltou todinha e já criou uma bola. Ela está toda junta no centro da panela. Esse é o ponto. Ela já está boa. Se você passar desse ponto, é perigoso você queimar a massa.
Então, quando você vê que ela já desgrudou do fundo assim, do jeito que tá a minha, você já pode apagar o fogo. E essa última etapa eu fiz no mínimo. Agora a gente vai levar ela para cima de uma bancada. Olha a panela, não ficou nadinha na panela. Aí para a massa esfriar, eu costumo mexer ela com rolo de macarrão, para ela dar uma esfriada, porque vai ter que dar uma sovadinha nela. Tá vendo? Eu uso o rolo, eu vou abrindo ela assim com o rolo, e conforme eu vou fazendo isso, tanto já estou sovando como ela está esfriando. Essa massa é maravilhosa, gente. Eu gosto muito de trabalhar com essa massa. Tá vendo a fumacinha saindo? Ela tá muito quente ainda. Mas daqui a pouco ela começa a esfriar. Quando você sentir que já tá numa temperatura boa para sovar com a mão, aí você já pode parar de abrir ela com o rolo. Reparem que não ficou nem um pedacinho de farinha. A farinha foi toda dissolvida na massa. Esses pontinhos aí são do caldo de galinha. Agora que ela esfriou, eu vou dar uma pequena sovadinha com a mão. Vou transformar ela numa bola. E vou embrulhar num plástico para ela não ressecar e vou deixar armazenada. Do ponto que ela tá aqui, você já pode enrolar os seus salgados. Não tem problema dela estar quente. Mas eu deixo ela mornar um pouquinho, aí eu já enrolo todos os salgados. Uma bolinha de farinha. Agora eu vou enrolar ela no plástico filme. Vou deixar ela enroladinha aqui. E na hora que eu estiver trabalhando também, ó, reparem que ela fica enroladinha no filme. Aí eu vou cortando alguns pedacinhos e mantenho ela enroladinha no plástico para não ressecar. Você pode utilizar da forma que você quiser. Eu gosto de cortar e já vou pesando. Eu vou fazer uma encomenda que eu tenho de mini salgados, de 20 gramas, então eu gosto de estar pesando. Eu peso 15 gramas de massa e 5 gramas de recheio. Então, primeiro eu peso todas
as massas de 15 gramas, faço todas com 15 gramas para depois bolear e depois rechear. Agora eu já vou fazendo uma bolinha e vou deixando reservado. Agora eu já vou começar a fazer as coxinhas. Então, são 15 gramas de massa para 5 gramas de recheio. Vocês vão notar que ela fica bem recheada. Mesmo tendo 5 gramas, a massa fica fininha, porque essa massa é muito gostosa de trabalhar. Vocês viram eu manuseando que ela é ótima. Tá vendo? Ali eu peso, aí ela tem que dar 20 gramas, que seria o peso ideal das coxinhas. Aí você fecha bem, não tem dificuldade com essa massa para fechar o salgado. Principalmente a pontinha da coxinha, você fecha bem, para não correr o risco de, na hora de fritar, ela abrir. Mas se você tiver bem fechadinha, ela não vai abrir. Só dá uns apertinhos com o polegar na pontinha, na hora de fechar, que elas ficarão bem fechadinhas. Essa massa você pode fazer coxinha, bolinha de queijo, risole, qualquer tipo de salgado. Eu vou estar enrolando todas as coxinhas e depois eu volto fazendo as bolinhas de queijo. Porque essa aqui é uma encomenda e eu tenho que ser rápida, porque eu tenho que entregar ainda hoje e ainda vou fritá-las. Olha que gracinha, gente. Agora eu já venho aqui enrolando as bolinhas de queijo. O método é o mesmo. Eu peso 15 gramas de massa para 5 gramas de recheio. Faço também as bolinhas antes e depois eu vou colocando o recheio. Não tem problema se der 19 gramas, porque ela vai ser empanada ainda. E na medida que ela é empanada, ela passa até a pesar um pouquinho mais de 20 gramas. A bolinha de queijo também é o mesmo método, é até mais fácil que a coxinha. Você fecha bem e boleia ela na mão ou na bancada. É que eu tô meio sem espaço aqui, mas eu gosto de bolear na bancada, que é mais rápido. Ela parece que ela fica mais lisinha, mais boleada. Na mão eu não gosto muito não, mas também dá para bolear na mão. Vou tentar fazer uma aqui na bancada. Apesar do pouco espaço. Eu gosto de fazer assim. É que a mão tem que estar deitada. Na bancada a minha ficou erguida, mas deitada a bolinha já fica certinha. Também vou continuar fazendo todas. Aqui já estão todas prontas. Agora vamos empanar. Para empanar eu uso água com um pouquinho de maisena. Não precisa de... Aqui tem 50 salgados de cada, 100 salgados. E olha o tanto de água que eu vou usar. E o tanto de farinha. Então, com uma mão, você passa na água. E com a outra mão, você passa na farinha.
Só usa uma mão para cada lado, que assim você não corre o risco de molhar a sua farinha. Tá vendo? Presta atenção que eu tô usando uma mão só para molhar e a outra mão para empanar. Ali eu jogo na água rapidinho, não é para ficar mergulhado, é um choquezinho só na água, só para molhar. Já jogo na farinha de rosca e com a mesma mão que eu estou tirando passando na farinha de rosca, eu tiro elas lá da farinha, sem usar essa mão. Essa outra mão, a esquerda, só vai ficar na água. A água tem mais ou menos aí, eu coloquei 1,5 xícara de água e 1 colher de maisena. A maisena é para dar aquela crocância. Olha, gente, do jeito que tá aqui, você pode congelar. Você leva pro freezer, deixa congelar umas 3 horas, depois você pode ensacar. Mas antes tem que congelar assim, em aberto, não pode congelar elas juntas. Aqui, gente, já está pronto. Eu só não pude mostrar para vocês a fritura, porque eu estava muito atrasada. E a finalidade desse vídeo era mostrar a massa para vocês, a massa da coxinha. Mas para fritar é tranquilo. Olha, aqui é a encomenda, como eu disse para vocês. Agora já está de tarde aqui, a minha encomenda está toda pronta. Graças a Deus eu consegui concluir. E muito obrigado para quem assistiu. Curte e compartilha. Obrigada.